Sorriso, Guilherme. O que você acha sobre a relação entre pessoas do mesmo sexo? Olha, a gente precisa tratar com respeito, mas a igreja sempre orienta para que haja vida, para que haja felicidade, para que haja bondade. Mas a família em si vai nascer mesmo de um sim responsável e consciente de um homem e de uma mulher. Não? Então, para que haja continuação da vida, para que haja continuação das gerações, olhando um projeto original de Deus, Deus criou um homem e uma mulher. Não? Então, a família é essa organização, é essa célula viva de uma sociedade, de uma família, de toda a família humana. Ela precisa nascer de um homem e de uma mulher. Então, a igreja respeita, mas ela gostaria que a pessoa caminhasse no sentido de entender que a geração da vida vem entre um homem e uma mulher, de um sim responsável, para que haja continuação dessa vida, continuação da família humana. O que você acha sobre a pesquisa das células tronco-embrionárias? Então, há um erro quando a gente diz que a igreja é contra essa pesquisa. Isso não é verdade. O que a igreja indica e mostra é que essa pesquisa, que é importante para a cura de algumas doenças, ela pode ser feita assim em células-tronco, mas em células-tronco de adultos. Então não há um consenso de toda a comunidade científica de que deve ser feito com os embriões. Há parte dos cientistas que discordam, porque dizem que os mesmos efeitos, a mesma pesquisa pode ser feita e com mais segurança, às vezes. Porque às vezes eu pego uma célula-tronco de um embrião e acredito que ela vai desenvolver uma coisa, ela pode desenvolver em outra. Então, de um adulto, o processo é o mesmo. Então, para haver mais respeito, é possível retirar de um adulto vivo, da medula, uma amostra do que eu quero e fazer a mesma pesquisa. O que está por detrás disso é uma porta aberta de novo para o aborto. Então eu posso fazer o que eu quiser com o ser humano. Isso vai contra essa postura da igreja de respeito incondicional à vida, desde o momento da concepção até o momento da sua morte natural. A célula tronco embrionária, ela pode se transformar em outros tecidos, que a célula tronco adulta não pode. Isso. Por isso que eles fazem na embrionária, entendeu? Por isso que justamente eles deviam fazer na adulta, porque às vezes eu vou pesquisar, quero fazer uma pesquisa de um músculo e pode dar outra coisa. Então, só que por que eu vou matar um embrião para fazer isso? Eu posso fazer a mesma pesquisa numa célula tronco de um adulto vivo, retirar essa amostra sem interromper a vida desses embriões ou congelar. Não? Eu vou congelar um ser humano para minha pesquisa. Isso vai contra o que a igreja defende. Nenhum de nós gostaria de ser congelado, não? Por 6 anos e de repente descartado, né? Então é a vida que está em jogo, não? Eu não acho uma coisa, né? Quais são as principais doutrinas da religião católica? Olha, acredito que as doutrinas da igreja, elas vêm também de novo, não? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a partir disso, precisa haver um respeito pelo ser humano, não? Amado por Deus, e que Deus morreu por amor e ressuscitou por amor para nos salvar. Então, o homem não pode se colocar no lugar de Deus. Então, eu acredito que tudo, mesmo quando a gente fala que cada um pensa de uma maneira com relação a... Não, mas há sempre o respeito. Eu não posso, em nome da ciência, matar o ser humano. Eu não posso, em nome do dinheiro, fazer o ser humano morrer de fome. Eu não posso, em nome da ciência, favorecer os ricos e desprezar os pobres. Não? Então, a igreja sempre vai procurar divulgar e defender o que Jesus fez, que foi tentar reconciliar, colocar o perdão, colocar o respeito, colocar a chance da pessoa recomeçar a sua vida, não importa o que ela fez. Então Deus abre um caminho de crescimento da pessoa. Então a igreja vai, em todos os sentidos, procurar amparar a vida, procurar ajudá-la a crescer e, sobretudo, dar base para que ela tenha uma relação boa, honesta, um bom cristão e um honesto cidadão com todas as pessoas da sociedade. Né? Nos últimos anos, a religião católica tem decaindo bastante sua popularidade. Eu acredito que, depende do enfoque que a gente vê, outras religiões crescem também. Então, nós estamos havendo um crescimento, existe um crescimento populacional muito grande. Em termos de
religião cristã, se a gente contar os protestantes, os evangélicos, as seitas que existem, a religião continua, o cristianismo continua, a religião cristã continua sendo a de maior número. Quando passa para catolicismo, presbiterianos, metodistas, aí o islamismo cresce bastante. Então aí passa a ser em primeiro lugar. Eu acredito que mais do que a quantidade, nós deveríamos acreditar na qualidade. Não? Então é melhor que haja poucos, mas convictos, não? Então o Brasil é o maior país católico do mundo, mas existe muita miséria, existe muita pobreza. Então saiu ontem a pesquisa de que 10% do Brasil, dos brasileiros, concentram 75% da riqueza nacional. Então, mesmo sendo um país católico, existe muita injustiça ainda. Então é preciso que haja uma maior oportunidade dessa riqueza para todos, não? Todos vão sair ganhando. Isso a gente já está vendo, não? Então, eu acredito que a gente não tem que ficar lutando por uma quantidade, não? Jesus sempre falava desse fermento na massa. Se você for um bom cristão no lugar onde você está, na escola, se você for um bom jovem cristão, você vai fazer muito bem, não? Eu posso fazer o bem para um budista, posso fazer o bem para um judeu, posso fazer o bem, não importa, eu respeito a opinião, a religião do outro. Então eu acredito que a gente deveria mais se preocupar em sermos bons na qualidade do que bons na quantidade.